Nunca uma série gerou tanta ansiedade em seus fãs como Game of Thrones e sua 8ª e última temporada. Como a gente não aguenta mais esperar para ver quem que é que vai ficar no Trono de Ferro, a gente resolveu mergulhar de cabeça nas 5 teorias que tentam aliar fatos históricos com o universo fantástico de Game of Thrones. Vale lembrar que nada disso foi confirmado pelo escritor George Martin, é tudo especulação, mas a gente adora uma especulação. You know nothing, Jon Snow. Hey, peraí, antes de você continuar a assistir esse vídeo, não esquece, hein? Ele tá lotado de spoilers. O primeiro fato histórico que a gente levanta aqui é justamente o que envolve as duas principais casas da série, que são os Starks e os Lannisters. A treta envolvendo as duas casas tem uma proximidade muito grande com um fato histórico que aconteceu na Inglaterra, envolvendo duas grandes famílias da época entre 1455 e 1485, chamado de Guerra das Rosas. Da mesma forma que em Game of Thrones, o conflito envolvia duas grandes famílias da época. Os Lancaster, que tinham um brasão de uma rosa vermelha, e os Yorks, que tinham um brasão de uma rosa branca, daí o nome Guerra das Rosas. O final da Guerra das Rosas acabou levando ao trono Henrique Tudor, que muita gente compara a sua trajetória com a de Daenerys Targaryen, e daí muitas pessoas apostam que é ela que vai ficar no Trono de Ferro no final de Game of Thrones. O nosso segundo fato histórico que tem relação com o universo de Game of Thrones é a Muralha de Gelo. A enorme Muralha de Gelo, com mais de 500 km de extensão e 200 metros de altura, é super importante no universo de Game of Thrones. Ela funcionaria como uma barreira contra os selvagens ou o povo livre que vivem depois dessa muralha. E também da grande ameaça do Rei da Noite e seus caminhantes brancos, ou os White Walkers. Acontece que o Imperador Adriano também construiu uma grande muralha que, apesar de não ter essa extensão gigantesca da Muralha de Gelo de Game of Thrones, também tinha a mesma função de separar a Bretanha dos povos bárbaros que viviam ao norte, onde é a região hoje da Escócia. Nosso terceiro fato histórico tem uma relação muito próxima com o nome dos 7 reinos de Westeros. Como deu para sacar até agora, muitos fatos históricos da Inglaterra podem ter sido usados para compor o universo de Game of Thrones. Não à toa, o período entre os anos 500 e 850 d.C. foi conhecido como a Heptarquia da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra na época era formada por 7 grandes reinos, da mesma forma que o Westeros também é formado. Para mostrar um pouco da semelhança entre a Heptarquia inglesa e os 7 reinos de Westeros, a gente até separou umas 2 imagens aí para comparar e você vê que tem muita proximidade um universo do outro. O nosso quarto fato histórico que tem relação com o universo de Game of Thrones se relaciona com um dos episódios mais sangrentos e mais ovacionados pelos fãs da série, que é o Casamento Vermelho. O massacre ocorrido nas Gêmeas durante a Guerra dos 5 Reis, que acabou dizimando boa parte da família Stark numa enorme traição dos Lords Walder Frey e Roose Bolton, tem uma inspiração em 2 eventos da história escocesa. O primeiro evento que se relaciona com o Casamento Vermelho envolve o rei da Escócia, que convidou o clã Black Douglas para passar uma noite e jantar no seu castelo e acabaram assassinando o líder do clã Black Douglas numa sequência de episódios que se assemelham muito com o Casamento Vermelho. Já o segundo episódio é conhecido como o Massacre de Glenclough, no qual o clã MacDonald foi convidado pelo clã Campbell para pernoitar no seu castelo. E no meio da noite foram massacrados, mesmo estando sobre as leis da hospitalidade. Muitos historiadores relatam que o massacre ocorreu justamente porque os MacDonald demoraram muito para jurar lealdade ao rei William III durante a chamada Revolução Gloriosa. E para fechar com muito sangue e gritaria essa lista com 5 episódios históricos que tem relação com o universo de Game of Thrones, não poderia faltar a Horda de Sanguinários Dothraki. A semelhança entre os Dothraki e o Império Mongol de Gengis Khan não passa só por eles serem povos nômades, gostarem de cavalo e serem extremamente sanguinários, e conhecido pelos povos que estão sendo conquistados como os gigantescos bárbaros. Outra semelhança entre os Dothraki e os mongóis tem relação com a sua capital, que assim como Karakorum, que era a antiga capital do Império Mongol,
que ela tinha um papel muito mais político e religioso e não possuía muros e era na verdade um grande amontoado de tendas, e Vaes Dothrak, também a capital dos Dothraki dentro do universo de Game of Thrones, também tem um caráter muito mais religioso e político do que realmente como um centro comercial, sendo um grande amontoado também de tendas, onde as tribos vão para se reunir e realizar diversos ritos religiosos. E esse é o nosso quinto e último fato histórico para fechar essa nossa lista. Afinal, quem não sente saudade do nosso querido Khal Drogo? Então, antes que a 8ª e última temporada estreie, coloca aí nos comentários quem você acha que vai ficar no Trono de Ferro. Será Daenerys? Será Jon Snow? Ou a Cersei dá um giro em todo mundo e continua ali comandando Westeros?